Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Ofício número 130/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 30 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: projetos de lei. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que solicitamos a essa egrégia Câmara de Vereadores a apreciação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 30, de 30/8/2021, que cria o Programa de Auxílio Emergencial aos Trabalhadores da Cultura do município de Farroupilha e dá outras providências. Projeto de lei número 31, de 30/8/2021, autoriza a liquidação e encerramento de contratos administrativos e dá outras providências. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha. 25ª Região Tradicionalista MTG, convite. A geração da chama crioula é o ato que dá início aos festejos Farroupilha do Rio Grande do Sul. Neste ano, o governo do estado, juntamente com o movimento tradicionalista gaúcho, deixou a cargo das coordenadorias regionais este acendimento para que aconteça em locais de importância turística dentro da região. Para nós, da 25ª Região Tradicionalista, o maior símbolo de fé que junto traz o turismo religioso é o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho convidá-lo para a geração da chama crioula, que acontecerá no dia 4 de setembro, às 10h30, nas dependências do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Sem outro particular, reitero, protesto de estima e coloco a 25ª Região Tradicionalista à disposição. Caxias do Sul, 30 de agosto de 2021, Rodrigo de Macedo Ramos, coordenador regional da 25ª Região Tradicionalista MTG. Senhor presidente, assunto: ofício 394/2021, emoção de apoio ao aumento do número de vagas no CTSP/2021 dos policiais militares do Rio Grande do Sul. De ordem, o senhor superintendente-geral, informamos-lhe que, visando a dar conhecimento do expediente em destaque, à senhoria e aos senhores parlamentares desta Assembleia Legislativa, foram encaminhadas nesta data cópias a todas as bancadas e à Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Atenciosamente, Miriam Batista, secretária da Mesa Diretora, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, assunto: ofício 398/2021, emoção de apoio à valorização do salário mínimo regional. De ordem do senhor superintendente-geral, informamos-lhe que, visando a dar conhecimento
do expediente em destaque ao senhor e aos senhores parlamentares dessa Assembleia Legislativa, foram encaminhadas, nesta data, cópias a todas as bancadas e à Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Atenciosamente, Miriam Batista, secretária da mesa diretora, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, era isso, bom trabalho. Obrigado, vereador Felipe Maioli, primeiro secretário. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente, convidando o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes nesta casa, uma saudação especial aos que estavam aqui, a doutora Franciele, a doutora Eliane e ao doutor... O nome do promotor, eu não dava esquecer, doutor Enzo e Ederson, os demais pessoas que estavam presentes aqui, e parabéns pela explanação. Queria também cumprimentar aqui todas as pessoas presentes nessa noite, de modo especial aos moradores da Vila Nova e da Vila Esperança, aos homens, mulheres e crianças que se fazem presente nesta noite. Logo em seguida nós vamos falar do tema da Vila Esperança, mas antes disso, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre o CONPAC, que é o Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural do nosso município. Tem tido alguns problemas nesse conselho. Esse conselho tem se reunido de forma secreta e sigilosa. Algo nunca visto. Pelo menos eu não tenho conhecimento que um conselho municipal se reúne de forma secreta. Doutora Clarice, um conselho municipal foi criado pela Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, que criou a possibilidade de ter os conselhos municipais, cuja sua composição é paritária, representantes da sociedade civil e representantes do Poder Executivo. Esse conselho, inclusive, não é paritário, tem mais representante do Executivo do que representante da sociedade, e se reúne de forma secreta e proíbe as pessoas de participarem. Proibiram recentemente de participar um servidor público, depois proibiram de participar o vereador Juliano, e recentemente teve uma reunião onde se fez presente um interessado no tema, inclusive o cidadão é advogado, Érico Razeira, esteve lá presente, pediram para se retirar, ele não se retirou, insistiram, ele não se retirou, chamaram a guarda municipal para tirá-lo de lá, ele não saiu, e aí chamou a OAB, que está aqui o doutor Isaías, que é tesoureiro, inclusive da OAB, e ele ficou na condição de advogado, porque o advogado tem esse direito de participar, quando a OAB chegou. Então eu lamento profundamente que o Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico e Cultural do nosso município tenha tido essas atitudes antidemocráticas. A Constituição Federal, inclusive, prevê a participação da população. É exatamente a cidadania que tem que participar dos conselhos. E aí o conselho faz reunião secreta, fechada, inclusive é tão absurda que o vereador Juliano pediu para participar da reunião e responderam a ele o seguinte: em resposta ao seu questionamento acerca da possibilidade de participação de populares como ouvintes durante a próxima reunião do Conselho Municipal, a ser realizada dia 25 às 18 horas, informamos que o CONPAC tem regimento interno aprovado, no qual prevê no seu artigo 19 que as sessões serão reservadas. O popular Juliano não pôde participar. É tão absurdo que no Diário Oficial do município consta
entre os pontos de pautas do Conselho, um dos pontos, segundo ponto de pauta, apreciação e análise do processo número 6305 de 21, em nome do vereador Juliano Bongarte, que solicita análise de emissão de pareceres. O segundo ponto de pauta era sobre o Juliano e proibiram ele de participar. Gente, ou eles estão mal, o prefeito está mal informado, mal assessorado, ou o conselho destrambelhou, não sabe qual é a finalidade de um conselho. É igual a Câmara de Vereadores se reunir em sessão secreta, aqui, fechar as portas, não, a sessão da Câmara agora é secreta, ninguém pode participar. Mas onde é que andamos, tchê? Depois eu vou fazer os pedidos de informações e até me passa pela cabeça de convocar a presidente do conselho aqui para dar explicação sobre isso. Talvez não farei nessa noite, mas estou pensando em fazer isso. Senhor presidente, o ato do advogado Érico Razeira, inclusive motivou um pedido de desagravo junto à OAB, que deverá ser protocolado, enfim, ser analisado pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Farroupilha. É grave isso. Isso infere a democracia, uma falta de respeito com o cidadão. O conselho tem que ser aberto para as pessoas participarem. Senhor presidente, aqui nos visitam os moradores da Vila Nova e da Vila Esperança. Trouxeram aqui uma pauta e chegou até minhas mãos, como deve ter chegado às mãos de todos os vereadores. Eles reivindicam aqui algo muito importante, que é a saúde, educação, transporte, infraestrutura e algo mais aqui. É isso aí. E iluminação pública. O que tem os moradores pedido? O posto de saúde foi construído na administração passada exatamente para atender aqueles moradores daquela região, assim como foi feito o posto de saúde do Burati. Está aqui o nosso ex-prefeito Pedro Pedroso, que participou desde sempre desse processo. Ocorre que lá na Vila Esperança, que atende Vila Esperança, Vila Nova e demais moradores arredores, o posto de saúde atendia 3 vezes por semana. Esse ano ficou fechado um período e quando abriu, só atende 1 vez por semana. E só tem clínico geral. As pessoas precisam lá de especialidades, como por exemplo, pediatria, ginecologia e outras. Ocorre que além de só ter 1 dia por semana, quando os moradores precisam fazer um exame, eles têm que vir aqui num laboratório do centro da cidade para marcar, depois eles têm que vir aqui fazer o exame, e depois eles têm que vir aqui buscar o exame. E aí tem um outro problema, não tem transporte lá, nem na Vila Nova nem na Vila Esperança. As duas vilas não têm transporte público, não é atendido pelo transporte público. Então os moradores estão reivindicando o quê? Primeiro, que o posto de saúde atenda 3 vezes por semana. Segundo, que tenha lá especialidades. Terceiro, que possa adotar uma gestão moderna no posto de saúde, para que eletronicamente esses exames possam ser encaminhados para o laboratório, marcado eletronicamente, e o cidadão ou a cidadã tem que vir para a cidade apenas fazer o exame e depois possa ser retornado ao posto de saúde eletronicamente e lá o médico possa ter acesso a esses exames. A outra solicitação diz respeito às creches, ou à creche. Nós estávamos aqui antes falando sobre a questão da violência doméstica em relação às mulheres. As mulheres que não têm onde deixar os seus filhos também sofrem uma agressão. As mulheres que não têm com quem deixar o seu filho também sofrem uma agressão. As mulheres que não têm um pediatra no posto de saúde para levar o seu filho lá também sofrem uma agressão. Porque é a mulher que sofre, não é o homem. O homem sofre também, mas a mulher sofre muito mais e sofre primeiro. Então lá se pede também que tenha uma creche e tem uma sugestão aqui. Como aquele posto de saúde foi feito um posto grande, ele tem espaço sobrando. Aliás, era uma das propostas nossas, né, Pedroso? De colocar lá uma creche juntamente com o posto de saúde.
e que é perfeitamente possível. Tem salas sobrando, tem espaço sobrando e que dá para implementar isso, vereador, sempre vereador e secretário Jorge Sense. Na questão da pavimentação, os moradores tiveram uma vitória muito grande lá na Vila Esperança, que foi a escrituração do seu imóvel, passar a ser dono do seu negócio. Tinha um projeto anterior, que era um projeto gigante e tal, mas inexequível. Se fez o que foi possível, fazer o cidadão ser dono, proprietário, ter a matrícula do seu imóvel. E hoje isso existe. A matrícula do imóvel está em nome de cada morador. O que precisa lá agora, Marcelo? Pavimentação, esgoto, iluminação pública, que está precaríssima lá. Está precária a iluminação pública. Estive lá à noite, averiguando, muito poucas lâmpadas acesas. Praticamente dá para contar na mão as lâmpadas que estão acesas na vila. E aí precisa fazer a pavimentação, juntamente com os moradores, até porque já havia sido iniciado um processo de colocação dos meio-fios, ato contínuo se faria a pavimentação. Conseguiram a caixa d'água, está lá instalada, conseguiu-se uma praça para as crianças brincarem, mas tem que ir evoluindo. E eu imagino que a ideia de vir até essa casa é de fazer uma conversa com os vereadores. Infelizmente, aqui o espaço já estava destinado a um outro importante assunto também, que foi o que vocês puderam assistir. Mas eu acho que cada vereador aqui pode representar também os moradores, mas eu gostaria de sugerir, senhor presidente, da gente segurar a sessão uns minutinhos, para que o senhor pudesse aqui conversar, talvez com as duas presidentes, né, Márcia e Marivete, né, da Vila Nova e da Vila Esperança, e daqui a pouco eles lhe entregarem o documento, de alguma forma, porque o que eles pedem aqui, ó, que as associações de moradores da Vila Nova e Vila Esperança venham ao Poder Legislativo pedir a intermediação junto ao Executivo para a solução dos problemas. Há uma conversa, pelo menos, que a gente fez amistosamente com eles, de que não tem chegado lá o Executivo, e eles não têm conseguido chegar no Executivo também. Até porque houveram reuniões de associações de moradores, e o prefeito disse, olha, esse ano eu não vou fazer nada. O Amarante, o vereador Amarante, esteve nessa reunião, e o prefeito disse assim, o Juliano também, esqueço, esse ano eu não vou fazer obras. Mas tem coisas que precisam ser feitas. Sobraram 24 milhões da gestão passada para essa gestão. E o prefeito mesmo disse que economizou. Então eu acho de bom grado que a gente tente resolver, buscar soluções para esses problemas, que são problemas, do ponto de vista da administração pública, não são problemas grandes. Para os moradores, são problemas grandes, mas para a prefeitura, não são tantos. Até porque não precisa fazer tudo de uma vez só, dá para ir fazendo escalonadamente. Talvez hoje o maior problema deles seja o posto de saúde, talvez o segundo maior problema seja a creche, o terceiro talvez a pavimentação, e a iluminação pública é algo que, né, é trocar lâmpadas, as lâmpadas, os braços estão lá, né, trocar lâmpadas, e o transporte, que aqui, pelo que eu li rapidamente, estão pedindo no horário da manhã, antes do meio-dia, após o meio-dia e final de tarde. E um dos argumentos aqui que tem é que muitos moradores perdem a possibilidade de ter emprego, porque não conseguem ir numa empresa fazer uma entrevista, enfim, porque não tem como ir, né? Não tem como ir, não tem transporte. Então fica a sugestão, senhor presidente, se for possível. Pois sim. A parte, a vereadora doutora Clarice Baú. Obrigada, presidente. Quero aqui também saudar a todos que vieram da Associação de Moradores da Vila Nova e Vila Esperança. É assim que se faz as coisas, é assim que se luta pelo que realmente há necessidade lá na Vila Esperança. Então, de parabéns pela iniciativa de virem aqui, de vir pedir ajuda. Nós somos os vereadores e nós, sim, podemos ir até o Executivo e representá-los. Todos nós, vereadores. E eu aqui, como líder de governo, entregarei em mãos, se o presidente da casa me permitir, todas as reivindicações
que vocês colocaram aqui e todo o abaixo-assinado que está aqui. Acho importante que façamos este elo e realmente vamos representar em todas essas demandas aqui. Eu estive lá durante a campanha, na casa da doutora Carmen, né, da dona Carmen, muito bem acolhida pela comunidade. A gente sabe das necessidades lá, a gente sabe que o posto de saúde, há longo tempo, está vindo com problemas. Vai ser feito, sim, uma visita para ver realmente até onde o Executivo pode, de imediato, solucionar. Tenho certeza que o prefeito tem essa sensibilidade, só um minutinho, já estou terminando, essa sensibilidade de ir avaliar e ver o que se pode fazer. Né? E isso fica um compromisso da líder de governo que vou entregar em mãos, se o presidente aqui me permite, para que nós possamos, então, fazer os encaminhamentos necessários. Obrigado pela visita de vocês. Então, senhor presidente, talvez só para concluir, talvez com a fala da vereadora Clarice, que é a líder do governo, só para as pessoas saberem aqui, o governo tem um líder entre os vereadores. Esse líder é a doutora Clarice. Então, se na opinião dela, ela vai entregar isso em mãos ao prefeito, e espera-se um retorno disso, né? Não sei se o senhor acha prudente suspender a sessão por alguns minutos para atender, ou se fica contemplada com a intervenção da doutora Clarice, mas de qualquer forma, ó, parabéns para vocês. Vocês chegaram, a casa estava lotada, porque tinha outras pessoas aqui participando também de um outro evento. Vocês estão de parabéns, é isso aí. Valeu. Obrigado, vereador. Eu até poderia já suspender a sessão, mas eu acho que daí nós cometeríamos também uma pequena injustiça que não seria de bom grado para nós dar a oportunidade a todos os representantes de partidos para manifestar-se, enquanto que, desculpem os senhores, mas se nós tivéssemos uma comunicação antecipada de que os senhores viriam para cá no dia de hoje, talvez nós tivéssemos de organizar de forma diferente. Não o fizemos em absoluto de não recebê-los ou algo parecido. Porém, não estava nada organizado e não recebemos comunicação da visita dos senhores a essa Casa Legislativa. Portanto, os senhores chegaram de surpresa e eu pediria aos senhores que permanecessem aqui para que também não haja prejuízo aos demais vereadores, porque, como é a Casa do Povo, também é a casa de opiniões e as quais os senhores também têm que oportunizar isso a todos os senhores vereadores. Ok? Eu convido a Rede Sustentabilidade para fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Muito boa noite, mais uma vez, senhor presidente. Também cumprimentar aqui o secretário Jorge Sense, que ainda está nessa casa, as demais autoridades, cumprimentar também os moradores da Vila Nova e Vila Esperança, bem como seus líderes comunitários, e dizer que esta casa fica lisonjeada em recebê-los, em poder ouvi-los e também poder agir. Eu acho que aqui é a casa do povo, onde que nós temos que ter voz, vez e também levantar soluções, problemas. Sobretudo, precisamos urgentemente trazer uma resposta para todos os moradores. Eu trago a esta casa, senhor presidente, aproveitando que o secretário Jorge Sense também está aqui, um problema que a gente já vem há muito tempo, vendo as questões das invasões, as questões que estão realmente
sendo faladas nesses dias, e eu tenho conhecimento de que o secretário hoje, no final do dia, ia trazer muitos esclarecimentos, novidades, projetos daquilo que o governo está fazendo e trabalhando sobre a questão da habitação aqui na cidade. Mas eu tive também uma conversa com a ex-secretária Renata Trubian, que foi secretária da habitação no governo do nosso ex-prefeito Pedroso, que está aqui na casa, e tive acessos aos relatórios, os números de trabalho da habitação, e quero nessa noite dizer que sim, vamos trabalhar para que Farroupilha, de uma vez por todas, possa ter realmente uma solução para essas pessoas. Que a gente venha poder trazer dignidade a todos os moradores desta área invadida, para que eles possam ter, né, a sua conta de luz, água, para que possa ter acesso à saúde, né, e para que eles possam viver uma vida digna. Eu trago aqui a lembrança desta casa, que os moradores do Morada do Sol, que hoje é muito questionado, quais são as ações que os vereadores estão fazendo ou se envolvendo, e quero dizer que não é um problema simples de resolver, mas eu aqui desta casa, antes de ser vereador, já visualizava junto com o prefeito Pedroso, na época, quando nós fizemos uma ação muito forte, esse prefeito Pedroso, ali no Morada do Sol, levamos toda a equipe da saúde dentro do Morada do Sol, fizemos cartão SUS, né, a gente proporcionou, Marcelo, o acesso eles à saúde, saúde bucal, saúde da família, logo ali no América, né, que eles não tinham atendimento no América, porque não tinham, né, sequer um cartão SUS, porque problemas de antigamente, invasão, não tinha comprovante disso ou daquilo, e nós precisamos trazer soluções. Então, eu sei que este governo que está aqui, né, o prefeito Fabiano Feltrin, juntamente com o Jonas, são proativos, né, tem um trabalho muito grande. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Este ano aqui foi um ano que ainda a questão da vacinação, a questão e o vírus ainda está aí, mas nós precisamos realmente trazer soluções a partir de agora. Eu acho que nós estamos chegando num momento em que ainda o vírus é atuante, a gente vai ter que conviver com isso por um longo tempo, né, e eu acho que para a vida toda, vacinando ano a ano e assim por diante, mas nós precisamos realmente ver essas questões pontuais. Então, secretário que está aqui, e é uma alegria poder recebê-lo, eu vou fazer um pedido de informação ao senhor, e vou formalizar aqui, mas depois vou tomar um café com você lá, que as portas da habitação estão sempre abertas, eu sei disso, né? Depois eu vou lá tomar um café com você, conversar, para que a gente também possa trazer a clareza aqui nesta casa, porque eu sei que tu tens, juntamente com o executivo, muitos projetos, né? E a gente é sabedor do teu trabalho, né, do empenho que tu tens feito nesse tempo, mas precisamos também trazer as informações aqui. Senhor presidente, também falando aqui dos nossos queridos moradores do Vila Esperança, né, e também do Vila Nova, hoje eu fiquei sabendo, né, que vereador Roque e vereadores aqui dessa casa já foi pedido, né, um pediatra e também um ginecologista para que atenda lá no Vila Esperança, hoje pela manhã. Não sei se o governo já tinha a sabedoria deste manifesto, ou se o ProSaúde já tinha a sabedoria deste manifesto dos moradores, mas hoje já se teve uma resposta, né? E eu declaro aqui e falo que nós precisamos realmente ter um governo proativo e não reativo. Nós não podemos só ficar reagindo, né, aquelas demandas e tal, mas precisamos ter proposições, e eu sei que é um governo que se empenha, mas eu quero falar aqui que há realmente esta necessidade, há realmente essa demanda, né, e são mais de 200 famílias que estão ali necessitadas, e a saúde ela não pode esperar. Porque se nós deixarmos para depois a saúde, não se trabalha, não se faz nada. Então precisamos realmente, doutora Clarice, ter
esta resposta, né? E que a gente possa ter esse atendimento. E, posteriormente, por que não ampliar? Vereador Arielson Arcigo, sempre vereador, que sempre está aqui nesta casa e também tem sempre mantido um contato aberto aqui conosco. Por que não podemos transformar isso no futuro? Até mesmo o Burati, né? Uma grande unidade que está lá num lugar de educação para todas as crianças. Eu, durante a campanha, a vereança, eu defendi que nós devemos ter a nossa unidade móvel de saúde aqui em Farroupilha. Nós precisamos ter a unidade móvel aqui, porque nós vamos resolver muitos problemas. A comunidade de 7 colônias não tem atendimento, outras comunidades não têm atendimento. Então, se tivermos uma unidade móvel aqui, com saúde bucal, saúde clínica, nós poderemos aqui atender todas as comunidades e transformar esses lugares em educação, né? Um projeto que já era defendido também pelo ex-prefeito Pedro Pedroso, quando conversávamos sobre os avanços. Agora, eu vejo que dá para nós fazermos, também sei que é um projeto, né, que está para startar aqui em Farroupilha, mas com certeza, com uma equipe qualificada, nós vamos conseguir atender, né, outros bairros que têm necessidade, outras situações que precisam, e vamos conseguir pontualmente, senhor presidente, trazer uma solução concreta, porque eu vejo que a Farroupilha, na dimensão que ela está, os 73 mil moradores no último censo que saiu, nós precisamos ter uma resposta prática, pronta, pontual para todos os nossos moradores. Então, senhor presidente, eu deixo aqui a minha colocação e coloco à disposição de todos os moradores do Vila Esperança, do Vila Nova, o gabinete do pastor Davi, estão aqui para servi-los também, aquilo que precisarem. Tem o WhatsApp também, tem a minha assessora que está à disposição, e nós podemos também contribuir de alguma maneira. Senhor presidente, muito obrigado. Uma parte ao vereador Juliano. A parte ao vereador Juliano Baumgarten. Obrigado, pastor Davi. Boa noite a todas e a todos. Parabéns pelo ato, é isso aí. Tem que lutar, né, doutora Clarice? Não dá para aceitar as coisas e ver o tempo passar e não tentar fazer nada. O Roque citou uma reunião, e eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos, eu e o Amarante, lá na prefeitura, acho que foi a Marivete, se eu não me engano. É tanto nome e eu acabo me esquecendo. E eu lembro que na indagação, na explanação dela, ela perguntou para o senhor prefeito: senhor prefeito, por gentileza, poderia vir aqui a primeira-dama, a coordenadoria da mulher, enfim, alguém para nos ajudar com cursos profissionalizantes e nos ajudar a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, para poder a gente poder ter uma vida melhor, aumentar a renda, maior capacidade, consumo, etc, etc. Pelo jeito, até agora, ninguém apareceu. Então, reforçar o pedido tem, que não dá para deixar. Infelizmente, essa comunidade tem muitas coisas, mas como o vereador Roque disse, um pouquinho por vez. E é importante, para concluir, importante que vá lá e que dê atenção a essas duas comunidades. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Retorna com o senhor, uma parte pastor Davi. Clarice. A parte para a doutora Clarice Baú. Juliano, colega vereador, com certeza nós temos muito para avançar, mas nessa questão que tu falaste dos cursos profissionalizantes para as mulheres e também para a inserção no mercado de trabalho, é um trabalho que a gente vem fazendo desde que eu estava na coordenadoria, e não só para mulheres vítimas de violência, e também as mulheres vulneráveis e que precisam de empoderamento. Isso está sim no projeto do município, aos poucos nós vamos avançando, está sendo feito sim, a passos pequenos, pode ser, nós tivemos toda uma pandemia que muita coisa que a gente queria fazer não conseguimos avançar, mas sim está sendo visto isso, é uma das bandeiras, eu sou uma das vozes aqui da mulher, com certeza isso são projetos que já passaram na casa, foram aprovados por todos, o executivo com a sensibilidade ao seu tempo vai contemplar sim essa necessidade. Obrigada, presidente. Obrigado, pastor Davi, pela parte. Obrigado, vereadora. Retorno com o senhor, pastor Davi. Senhor presidente, penso que há muito a se fazer, existe muito a se fazer, né? E eu tenho trabalhado aqui nesta casa
para ser realmente uma voz, não só para falar, mas para a gente possa construir. Eu acho que é uma construção de todos nós aqui, tanto na saúde como na educação, em todas as áreas, doutora Clarice, mas é importante. Eu vejo que esse elo que a gente tem aqui, que a gente pode manifestar, vejo que o governo está aí ouvindo e a gente vai ouvindo a comunidade, como aqui, ordeira, né, clara do que quer, e a gente vai construindo aí um tempo melhor. E a pandemia, ela veio e, como você colocou, ela mudou a nossa realidade, as coisas não são mais normais em toda a nossa vida, né, mas a gente precisa ir agora tocando a vida, retomar. A pandemia vai passar, assim como a influenza passou também, as vacinas estão aí, a gente precisa retomar a vida, né, e atender às necessidades da nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Obrigado, pastor Davi. Eu convido republicanos para fazer uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, pessoas que nos acompanham aqui de casa, né, todos os colegas vereadores e vereadoras, uma saudação especial ao nosso ex-prefeito Pedro Pedroso, que esteve ou está ainda junto conosco aqui, a todas as lideranças municipais que estavam, que ainda estão conosco aqui, muito obrigado. Minha fala inicial é uma saudação carinhosa e respeitosa aos moradores da Vila Esperança e da Vila Nova. Vamos lá, gente, uma coisa que a gente precisa mudar um pouco o termômetro aqui. Passei o dia inteiro na minha casa, ou trabalhando na minha casa, como vocês, ou trabalhando no seu emprego, ou fazendo a sua atividade. Vim até aqui à Câmara de Vereadores, e eu preciso sair daqui com alguma resposta, porque estão aqui para que os representantes do povo possam dar alguma resposta. E nós precisamos, sim, a sugestão do vereador Roque é muito pertinente. Senhor presidente, no final do grande expediente é possível, e se todas as lideranças de bancada concordarem, é possível, obviamente com a sua orientação, que a gente possa interromper essa sessão e conversar com os representantes que lideram, né, esse pedido aqui. Porque é o mínimo que nós, vereadores, podemos fazer, né? Eu me proponho, inclusive, sair da sessão e a gente prosear um tanto ali com os representantes. E a nossa líder do governo, nós precisamos, e quando falo nós, a cidade, representada pelo Executivo Municipal, precisa ir amanhã de manhã cedo lá na Vila Esperança, na Vila Nova, e conversar com os moradores. Porque se eles estão aqui, já passaram de estágio de estar na prefeitura. Pela informação que eu tenho, não conseguiram ser recebidos. Estou falando alguma mentira aqui? Se não foram recebidos, precisam ser recebidos amanhã. Onde é que está a nossa força de exercer a nossa liderança quanto representantes da comunidade? Aqui nessa casa, é bem verdade também, e por justiça, que as reivindicações colocadas aqui estão pendentes com essas comunidades há muito tempo. Inclusive algumas delas no governo que eu mesmo participei. E reconheço algumas falhas. E também reconheço muitas evoluções, como o posto que lá está. Agora, ter o posto não funcionar, como a comunidade precisa, não precisa ter posto. Então foi gastado um dinheiro público investido e nós precisamos dar as ferramentas para que o posto funcione da forma adequada e responda à necessidade da população. Aqui, nossa líder, nosso prefeito Feltrin, nós todos temos corresponsabilidades sobre o pedido desta comunidade ou de outras comunidades. Temos corresponsabilidade. E prefeito, um apelo que eu quero dizer para o senhor: janeiro passou, fevereiro passou, março passou, junho, julho, agosto, setembro passou. Está na hora de mostrar as obras. Está na hora de fazer as coisas funcionar. E nós precisamos fazer isso numa cobrança salutar. Eu tenho sido um vereador muito propositivo aqui nessa Câmara de apoio ao Executivo Municipal. Inclusive, há 2 meses atrás, protocolei um pedido de sugestão, um projeto de sugestão de lei nessa Câmara Municipal, pedindo à Prefeitura a criação do auxílio emergencial municipal. Várias cidades fizeram. Canoas fez, outras cidades fizeram. O que é o auxílio emergencial municipal? Uma forma que o município pode ocupar os impostos que nós pagamos, porque às vezes a gente fala do prefeito, do secretário, do vereador como se fosse um rei. Gente, nós somos empregados de vocês.
Nós fomos eleitos para ser empregado de vocês, tanto eu, vereador, quanto o secretário, quanto o prefeito. Não estamos fazendo nada mais que a nossa obrigação. E a minha sugestão aqui era de criar um auxílio emergencial municipal, onde que tirasse um pouco do imposto que nós já pagamos para ajudar as famílias que estão numa necessidade por causa da pandemia. Quanta gente perdeu emprego, não consegue acesso ao trabalho, passando às vezes muitas dificuldades na família. Se o governo federal criou, se o governo estadual criou, por que o município não pode criar? Agora, protocolado hoje na Câmara Municipal, está aqui um projeto de auxílio emergencial à cultura, que é muito importante, é salutar, é um segmento da sociedade que sofre muito, mas se tinha dinheiro para trazer um auxílio para a cultura, por que a gente não abriu isso? Que o auxílio pudesse ser para todos. Nós vivemos numa sociedade que precisamos olhar para todos os segmentos da sociedade. E está falando aqui um vereador totalmente identificado com a cultura, que tem a minha principal vertente dentro da cultura. Mas eu imaginava, quando criei um projeto, sugestão de lei, que viesse para essa Câmara Municipal um projeto que pudesse ser o mais amplo possível, para que ajudasse não só o pessoal da cultura, como todos os outros movimentos da nossa comunidade. Os pedidos aqui colocados, e aqui tem o meu amigo ex-vereador, o Jorge Sense, licenciado vereador, né, Jorge Sense, nosso secretário, talvez o Schmidt, o próprio Arielso, que fazem parte do governo, amanhã mesmo, e eu acho que a comunidade aqui, gente, está querendo aqui a nossa ajuda, a nossa intervenção, acho que é importante, mas ela quer ouvir o prefeito, que ela também ajudou a eleger, que o prefeito vá lá e diga o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Olha, o que dá para fazer agora é isso, o que não dá para fazer agora é aquilo, mas ela precisa ouvir do seu representante, porque agora, gente, vamos esquecer esse lado político, ele é o nosso prefeito. Eu falei várias vezes aqui, e os vereadores aqui são testemunhas disso, que eu farei de tudo o que for possível para auxiliar que ele seja um grande prefeito, mas vou cobrar muitas vezes se ele não responder à comunidade. E aqui a comunidade está trazendo uma reivindicação que buscou e não foi atendida. Gente, no mínimo, se eu sou o líder da cidade, se eu sou o prefeito, eu tenho que falar com o povo. Olha, gente, estou aqui, tem uma pandemia, situação, que é possível fazer isso. Agora consigo ajeitar aquilo. E aí olha só que coisa curiosa, que essas coisas da política, eu vou dizer para vocês de coração aberto aqui, eu não consigo nem aceitar. Quando foi descoberto, quando o governo descobriu, que até esse movimento aqui de vocês hoje, que eu não sei nem como foi organizado, parabéns por vocês terem se organizado. Hoje já veio uma informação que o caso do posto de saúde já estava sendo revisto ainda hoje. Mas não pode, gente, fazer isso só com o impacto de querer evitar uma manifestação na Câmara de Vereadores. Nós precisamos dar respostas objetivas. Falo de novo aqui, reitero, são problemas aqui que não são só desse momento que a cidade vive, coisas que inclusive a administração que eu mesmo fiz parte ficou devendo a Vila Nova e a Vila Esperança. Estou aqui falando de coração aberto. Só que agora, gente, não adianta ficar chorando o passado, nós precisamos resolver o agora e o futuro. É simples assim. Eu sou daquela opinião que quando o leite derramou, não chora, limpa. Agora nós temos que ir lá e resolver e dar resposta ao cidadão. O cidadão está aqui, gente, mas se coloque no lugar de todo mundo que veio aqui hoje. Vamos parar um pouco, pastor Davi. Se eu colocar no dia a dia, vereador Roque, de cada pessoa que veio aqui, tu acha que a pessoa veio aqui porque queria vir aqui só na Câmara de Vereadores prestigiar os vereadores? Acho que também, talvez. Mas a grande movimentação que fizeram aqui porque precisam ser atendidos em situações mínimas da sua comunidade. Gente, aqui não tem nenhum absurdo. Mas não tem nenhum absurdo o pedido de vocês. Analisei aqui enquanto que vocês eram colocados aqui, o protocolo aos vereadores, não tem nenhum absurdo, Felipe Maioli, nosso querido vereador. Não tem nenhum absurdo. Situações que podem, no mínimo, que eu tenho certeza que a comunidade espera, é de ter uma resposta. Olha, gente, até agora não deu para fazer. Mas semana que vem vamos ajeitar essa coisa do posto. Depois da outra semana vamos ajeitar tal coisa. Depois vamos andar para o tal lado, vamos ajeitar essas coisas. Então é isso que a comunidade precisa ter aqui hoje. E esse vereador é parceiro para, inclusive,
Eu sempre digo que quando uma comunidade reivindica, se organiza, sabe o que frustra a gente? Porque eu vou dizer para vocês, em outros movimentos ao longo da minha vida, eu estive no mesmo lugar de vocês. Sabe o que frustra? A gente se organiza, reivindica, vem um monte de discurso e amanhã não acontece nada. Isso frustra quem está aqui buscando alguma coisa. Então, eu queria me colocar à disposição como vereador, e quem sabe com mais vereadores que possam me acompanhar, amanhã cedo, junto com o Executivo Municipal, a gente possa conversar com essa comunidade. Cedo uma parte, vereador. Cedo uma parte, vereador Roque. A parte ao vereador Roque Cervellini. Na verdade, eu acho que a ideia de falar com o prefeito está nas mãos da vereadora Clarice, que vai entregar o documento ao prefeito e, como ela disse, nós precisamos de um retorno, e esse retorno, se fosse possível, então, uma reunião, né? Porque, vereadora Clarice, há vou usar uma frase aqui que pode soar estranha, mas há um barulho silencioso nas comunidades pela falta de atendimento do prefeito aos moradores. Então, se pudesse marcar uma reunião como líder, né, Tiago, aí, vereador Tiago, eu acho que já contemplaria. Obrigado pela contribuição. Queria ceder uma parte à colega vereadora Clarice. A parte à vereadora Clarice Baú. Obrigado, Tiago. Realmente é um barulho silencioso há muitos anos, né, Roque? E aqui dou parabéns ao nosso colega vereador, que fez justiça e disse que isso vem de longas administrações. E agora nós estamos a 7, 8, não é justificar. Com certeza, isso que foi entregue aqui, todas essas solicitações, devem ser, sim, olhadas com muito carinho pelo Executivo. Eu tenho certeza, não conversei com o Executivo ainda sobre isso, mas tenho certeza que vai sim ser marcado uma reunião, tá, com as líderes da comunidade e vamos avançar, sim, é assim, é dialogando, é mostrando, mesmo que já saibamos de toda a necessidade, como as outras administrações também sabiam da necessidade da Vila Esperança, não é de hoje que estamos assim dessa forma, mas realmente temos que olhar para frente, deixar o passado e traçar metas agora e atender às necessidades. Eu, como líder de governo, já me comprometi aqui, se fica bom para os vereadores, eu vou fazer este elo com o Executivo, né? Mostrar o documento que foi deixado aqui, argumentar também da necessidade e, com certeza, vamos ter um retorno do Executivo na imprensa, ou mesmo lá na comunidade, ou mesmo durante a reunião. É um compromisso que eu assumo com as comunidades que estão aqui. Muito obrigado pela parte, obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Obrigado pela contribuição, vereadora. E então, gente, contem comigo, né? Está aqui o Paulo, nosso assessor lá da bancada. Levanta a mão, Paulo, para o pessoal saber quem tu é. Nós vamos estar aí à disposição de vocês também, para que a gente possa estar junto com você nessa briga e nós vamos até o fim. Tá bueno? Contem comigo. Tia, eu quero aproveitar o meu tempo aqui para falar de um projeto de lei que eu estou muito feliz, senhor presidente, protocolar nessa casa, o projeto de lei 035/2021, que inclui o conteúdo da cultura tradicionalista gaúcha nas escolas da rede de ensino municipal de Farroupilha e dá outras providências. Todos sabem da minha identificação com a tradição gaúcha, seja lá no rádio, seja aqui na cidade, de ter tido a felicidade de, 8 anos atrás, ter criado o projeto Farroupilha Bem Gaúcha, que dá nome às nossas festividades da Semana Farroupilha. Projeto que leva a tradição gaúcha para dentro do colégio. O que eu estou fazendo agora, senhor presidente, com esse projeto que nós damos entrada na casa, é colocar no nosso currículo escolar, dentro do que a prerrogativa da lei federal já diz, que fica instituído então aqui, através do BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que já trouxe um referencial gaúcho previsto dentro de todo o território nacional, que tem dividido por regiões e culturas específicas, como é o nosso caso da cultura, que a gente possa ter isso também no ensino municipal, porque nós precisamos retomar o momento em que a nossa sociedade precisa ter, sim, a saber de onde veio para saber de onde vai. Precisa estar alicerçado com conhecimento sobre as suas culturas e sobre a sua cultura especial, que é a cultura gaúcha. Esse movimento nós estamos liderando não só em Farroupilha, mas em 80 cidades, e a qual eu faço parte como presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Tradição Gaúcha. E no dia de hoje já são 56 municípios que protocolaram essa mesma lei
Desses 56, 12 já aprovaram nas últimas 2 semanas, e nós vamos chegar a 80 com facilidade antes do término da Semana Farroupilha, para que a gente possa ter na grade curricular, dentro do que já diz o Plano Nacional, não estamos fazendo nenhum projeto contra a Constituição, que já diz lá o referencial teórico para tratar da cultura, e que isso seja colocado aqui no nosso município. Não tem custo nenhum para o município, porque utiliza já as aulas que estão previstas lá no Código Federal e Nacional. Então é uma forma de que a gente possa, como dizia na música, né, do Gildo de Freitas, que nós somos uma sociedade que preza a sua cultura, que valoriza a sua gente, e que trazer essa identidade raiz para dentro do colégio só vai ajudar para o futuro das nossas crianças. Podem ter certeza disso, e é isso que eu gostaria de defender, de trazer aqui hoje. É o que eu acredito, e espero que essa lei possa transmitir e, quem sabe, ser aprovada, e a gente poder depois contar isso em todas as escolas municipais. Não vai fazer mal nenhum para a criança, mesmo se ela tem uma proximidade maior ou não com a questão da cultura tradicional. Ela vai estar conhecendo, sendo gaúcho de sangue ou de coração, ela vai estar sendo incentivada a conhecer e cultivar o que é nosso, que é a nossa tradição gaúcha, tão bonita e tão presente. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Eu convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, vereadoras, boa noite, o secretário Schmidt, o Gasolini, que estava aqui presente. Muito boa noite ao pessoal aqui da Vila Esperança, da Vila Nova, que está nos prestigiando e reivindicando hoje aqui várias demandas. Depois, então, eu vou aqui também fazer comentários sobre o assunto. Mas primeiro, senhor presidente, eu queria falar sobre um pedido de informação, do qual, Rose, eu queria que colocasse aqui um videozinho bem rapidinho, deste laguinho aqui, que tem ali uma água muito bonita, muito linda, e que hoje está lá há muitos anos. Então, senhor presidente, hoje eu busquei falar com a Cristiane Girelli, secretária do Planejamento, sobre para verificar os impactos de vizinhança do volume de água gerado pelas chuvas torrenciais em relação ao esgoto pluvial, água retida nas calçadas, telhados e pavimentação. Os impactos de esgoto cloacal, água depois de ter sido utilizada em banhos, pias e vaso sanitário. E também se existe uma autorização do DAER para passagem hídrica na IRS 448 do condomínio em questão. Eu estou falando aqui do condomínio Caminhos de Pedra, ali no 1º Distrito de São Marcos, do qual, aonde o pessoal estaria largando as águas pluviais, e por isso que eu estou pedindo essas informações, porque a preocupação dos moradores foi com o impacto e querem essas informações, até porque ali nós temos um longo caminho, vereador Roque, vereador Tiago William, Caminhos de Pedra, que é um setor importantíssimo, turismo, de turista, embora ser ali já no distrito, no município de Bento Gonçalves, e essas pessoas também me procuraram para falar do assunto. Fiquei até por isso da minha urgência até ter procurado a secretária Cristiane Girelli, mas ela citou que só poderia me atender depois do dia 13 ali no balcão de informação. Então, eu trouxe o assunto para casa para nós, então, discutir, porque esta fonte nós queremos preservar. Sabemos que quando você retém a água através de telhado, de calçada, de pavimentações, o volume dessas águas vai tudo para os canais tubulados e não mais
para que hoje se coloca na terra, fazendo a própria terra, fazendo o filtro e acolhendo essas águas. Então, quero deixar este pedido, depois colocarei no pequeno expediente em votação esse requerimento. Eu quero aqui então falar um pouquinho da Vila Esperança, da Vila Nova, num período em que eu fui secretário e nós estivemos muito presente naquelas comunidades. Marilene, aqui representada como presidente, nós temos aqui o Antoninho, a Márcia, o Alex, do qual fizemos uma praça onde buscamos recuperar. Na Vila Nova, né, Alex, procuramos recuperar brinquedos, dos quais está muito linda a praça. Fizemos em finais de semana, com a ajuda dos moradores e o apoio do poder público no que compete a equipamentos e outros materiais, areia, pedras, enfim, o que precisou de componentes nós levamos. Queria também falar que naquele período foi feito o posto de saúde, e o posto de saúde nós temos que utilizar. Então, foi feito na época da gestão anterior, a praça lá no lado do posto, foi urbanizado aquela região que, de certa forma, nós tínhamos algumas dificuldades lá, Alex, porque pelo fator de não estar legalizado, às vezes o poder público para investir tinha um pouco de dificuldade, mas após, ou mesmo antes, lá a questão do posto de saúde, por ser uma área do município, foi possível fazer. Mas hoje tem que dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Até porque, eu pergunto aqui, eu escuto muito aqui, porque eu sempre escuto, nós estamos em pandemia. Vocês observaram que na campanha política nós não estávamos em pandemia? Vocês observaram que na campanha política logo depois teve festas e festas? Aí agora temos em pandemia e já está passando o ano. Então eu acho que todos os setores voltaram a trabalhar. Todos os setores estão produzindo e nós temos que produzir. Nós temos que levar o trabalho para todas as comunidades, para todos os bairros. Não é possível nós andar nesta bengala o tempo todo da pandemia, porque senão as fábricas todas estavam paradas, os mercados estavam parados, as lojas estavam paradas. Por que tanto nós manifestamos aqui nesta casa para voltar o comércio, para voltar a indústria? Porque todos querem trabalhar e precisam trabalhar e precisamos produzir e entregar o que é de dever de cada um entregar. Então, eu quero deixar aqui todo o meu apoio, Antoninho, e quero dizer que muitas vezes nós não escolhemos o entorno em que nascemos. Porque quando nasce um filho de um casal de médico ou 2 filhos, a possibilidade daquela criança ser médica é muito grande. Quando nasce um filho de um empresário, a possibilidade daquele filho ser um empresário é muito grande, porque ele é acolhido, ele tem muito nas mãos. Mas quando nasce uma criança, às vezes no entorno já de uma família mais humilde, com dificuldade, e que às vezes isso vem, o próprio poder público é que tem que construir essa igualdade através da educação, da saúde, do bem comum para todos, para nós conseguirmos, com o passar do tempo, crescer esta igualdade. Porque senão sempre será um poder rico e um poder pobre. Só o poder público, através de muito investimento, poderá fazer isso. E esse investimento não é que as pessoas venham suplicar, não é dever. Por isso que os países desenvolvidos investem na educação, investem na creche, investem na saúde, principalmente lá quando a criança é pequena.
investindo lá na creche, Alex, que eu acho que agora é o momento, se nós botamos um posto, doutora Clarice, foi feito muito, eu acho que foi feito muito nesses últimos anos naqueles locais. E está aqui as pessoas que podem testemunhar isso. Temos que dar continuidade, foi avançado. Hoje já dá para calçar, é possível calçar, dá para nós ocupar parte daquele posto e colocar lá, como falou aqui o vereador Roque, uma creche para que as mães possam deixar os seus filhos lá. Porque nossa caminhada, aqui que nós temos feito, vereador Juliano e vereador Maioli, nas escolas, nós observamos que também às vezes tem discriminação. Porque tem escolas, às vezes, que estão vazias, mas não vamos falar o porquê que elas, às vezes, não têm a quantidade de procura, mas tem aí um pouco de discriminação e nós temos que quebrar com isso, nós temos que trazer isso para falar no nosso dia a dia, justamente para nós buscar essa igualdade para todos, que todos têm o direito, e claro que tem pessoas que precisam de um pouco mais do poder público, porque é só o poder público, pela lei, pela Constituição, tem o dever de fazer isso, e olhar, ter este olhar diferente, ter este olhar de crescimento para essas pessoas. E muitas vezes nós falamos de muitas coisas que precisa lá de pavimentação, como foi citado, precisa lá de iluminação pública, precisa lá do posto de saúde com médicos especializados, com ginecologista, precisa de transporte, e tudo isso que de repente o governo anterior ficou devendo a questão do transporte. E aí, qual a maneira, o que foi sugerido pelos próprios moradores lá no passado e no presente? Que de repente pega um funcionário do posto de saúde, em vez de fazer o deslocamento das mães, das crianças ou dos moradores para o posto de saúde com o transporte, pega um profissional e vai lá e faz a coleta dos exames, auxilia desta forma, porque aí o próprio poder público ganha com isso e as pessoas também. Vai lá, faz a consulta, marca um dia ou 2 por semana, faz esta coleta e leva para depois, então, devolve os exames já pronto para as famílias que precisam desses exames. Então, quero aqui agradecer a todos vocês, e eu acho que é assim que nós avançamos. Alex, Marilene, e todos vocês que estão aqui, porque um dia, Toninho, de outras formas, já moramos, fomos vizinhos, fomos próximos, e vejo que é possível sim nós vencer, se tiver oportunidade, que às vezes também as oportunidades, elas estão longe de algumas pessoas, elas não estão próximas, não sei, talvez até pelas indicações, por uma série de fatores, se distancia. Eu costumo dizer que o meu filho muitas vezes tem o prato pronto, levo ele na parada com o guarda-chuva, aquela coisa toda, porque pago o transporte para ele, mas muita gente às vezes não tem o prato, tem a dificuldade de ter o prato para alcançar para o filho. Então era isso que eu quero dizer a todos vocês, e quero agradecer a presença de todos, e conte comigo, conte com este vereador, em todos os momentos que vocês precisarem. Muito obrigado. A parte ao vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos. Brevemente, quero fazer um comentário bem rápido nesse 1 minuto. Eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo ou que fazem parte do executivo se colocassem no lugar dessas mães que estão aqui com os seus filhos. Quando as minhas filhas ficam doentes, eu fico desesperado, corro rapidamente à doutora Eleonora, pediatra, para que resolva o problema. Se imaginem essas mães com o mesmo sentimento, desesperadas pelos seus filhos doentes, esperando 1 semana para ser atendido no postinho, ou não tem como chegar até o hospital. Se coloquem no lugar, só isso que eu peço, dessas mães.
E olhem para esse momento, essa mãe com o filho no colo, tem que se preocupar sim com essas famílias, temos que dar atenção sim. Me coloco também, juntamente com a doutora Clarice, vamos exigir sim uma resposta do nosso Executivo. Obrigado. Uma parte para o vereador Juliano. A parte ao vereador Juliano Baumgarten. Obrigado, colega Amarante. Só para ajudar a contribuir no debate, o posto de saúde ele é enorme. Para quem não conhece, convidamos a ir lá. E sim, nós temos que levantar essa questão para voltar à ideia da construção da creche. Tem espaço. E se nós precisar fazer uma força-tarefa que está com falta de recursos, tiver que passar o chapéu, né, que muitas vezes a gente tem que pedir emenda parlamentar para um para outro, a gente vai fazer isso. E, como disse, a questão da burocracia dos exames, que o ponto principal, 3 vezes vai marcar, vai coletar e vai retirar. Então, o que acontece? Tem mecanismos que dá para executar no próprio posto de saúde. O que eu quero já deixar uma sugestão? Para que, só para concluir, essa parte dos exames, para que se entregue, que o laboratório encaminhe para o ProSaúde, o ProSaúde leve para o posto de saúde. Facilitar, tem coisas que dá para facilitar. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está com o senhor vereador Gilberto do Amarante. Muito obrigado, presidente. Ok, muito obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Eu convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão, informa a vereadora doutora Eleonora Broilo. Eu convido o Partido Progressista, o PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Clarice Baú. Abre mão no grande expediente. Para fechar o grande expediente, eu convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna. Abre mão. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.